Vamos fazer a análise, pelo menos, dos jogos que decorreram no fim de semana, dos três grandes. Falando que foram três vitórias normais. Às vezes incluímos aqui o Braga, que também venceu. Os quatro que vão na frente. O Sporting fez também fez uma exibição razoável, consistente. As equipas que jogam contra os grandes não são verdadeiramente equipas fracas, dão muita réplica, e são bem construídas, bons treinadores. Caso do Moreirense, que jogou com o Sporting, criou muitas dificuldades ao Sporting. Só que batemos, vamos bater na mesma tecla. O Sporting tem um jogador fabuloso neste momento, em que resolve os jogos, que é o Gyökeres. E é por aí que o sucesso do Sporting se tem evidenciado. O Benfica, 3-0, previa-se que houvesse mais dificuldade. Até houve, só que o guarda-redes do Benfica fez uma mão cheia de grandes defesas, de golo mesmo. Daí o resultado 3-0 é um bocado enganador por aquilo que se passou durante o jogo. O Porto fez o que lhe competia, venceu, também com um jogador que se tem evidenciado e com certeza nos próximos anos, se não se perder, se for bem apoiado, vai ser um caso sério no futebol nacional e não só, que é o Rodrigo Mora, fez dois golos espetaculares, e, com uma exibição das melhores que talvez que o Porto tenha feito esta época, mas sempre com aquele modo de jogar que irrita um pouco, que é jogar muito para trás, demasiadamente para trás, quando uma equipa precisa de marcar gols e dar trabalho à equipa adversária. E é esse o ponto negativo que eu vejo no Futebol Clube do Porto nesta altura. É um jogo muito mastigado, muito atrás daquilo que seria de esperar numa equipa como o Futebol Clube do Porto. Como já disse anteriormente, o Porto precisa neste momento de conseguir 4 vitórias para vai manter o quarto lugar, pelo menos, mas ir ao terceiro lugar. Segundo soube também, pode ficar em quarto lugar e ir à mesma Liga Europa. Vamos ver, vamos esperar que, que o Porto mantenha uh, esta, 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 esta bitola nestes últimos jogos. De outros assuntos iremos falar mais à frente. Eu, em relação à vitória do Porto, eu posso dizer que estou de acordo contigo que foi uma exibição consistente até uma determinada parte do jogo. Porque o Porto, o Rodrigo Moura, está a mostrar realmente as qualidades dele e que está-se a tornar um desequilibrador fantástico. Marcou dois bons golos, mais uma vez, carrega a equipa. E ele, conjuntamente com o Fabieira, que está a subir de rendimento, também fez uma excelente exibição. A nível de defesa, mostrou mais consistência. O Eustáquio, mais uma vez, também se destacou, juntamente com o Marcano, no eixo da defesa, o que está a ser uma surpresa bastante agradável. Em relação, quando eu digo que mostrou uma consistência até uma determinada altura do jogo, quando o Porto faz o 2-0, o Famalicão faz substituições e mete homens avançados, pelo menos para tentar irem à procura de um outro resultado que servisse as pretensões deles. Claro que eles queriam pontuar
E notou-se que não foi uma equipa que jogou à defesa, que jogou na retranca, não. Procurou atacar e procurou jogar o jogo pelo jogo e olho por olho. Agora, eu não compreendi, e aqui se calhar vou fazer uma crítica, mas é. Não, substituir o melhor jogador em campo aos 76 minutos, logo após o Famalicão ter feito substituições e meter avançados para ir à procura de outro resultado. O Rodrigo Mora é um jogador que retém a bola e que faz a equipa jogar. Fazê-lo, substituí-lo por o Gonçalo Borges aos 76 minutos, que dava a sensação que o resultado que estava feito, dava a sensação que íamos ter um jogo a meio da semana para a Liga Europa ou para a Liga dos Campeões e que estavam a poupar o jogador. Agora, o Porto atualmente está numa competição, está a jogar semanalmente. O Rodrigo Mora é um jovem de 17 anos, não se importa de certeza de jogar o jogo todo porque o aguenta bem e não o vai desgastar, porque se com 17 anos é substituído aos 76 minutos, não vejo razão. Se é para o aplauso, que era justo, não digo que fosse substituído aos 76, que fosse substituído aos 89, ou 88, ou 87. Agora, aos 76 está a pôr em risco um jogo que não está decidido, porque a gente sabe que em 2, 3 minutos tudo vira no futebol. E logo, para agravar ainda mais a situação, quando eu referi que os dois melhores jogadores em campo que estavam a desequilibrar, que estava a ser o Rodrigo Mora e que estava a ser o Fábio Vieira, aos 82 minutos, 83, faz uma substituição do Fábio Vieira. E também não entendo, porque entretanto o Famalicão já estava com os 2-1 e ele faz-me substituições no intuito de tentar segurar o resultado, quando ainda temos muito para jogar, porque 10 minutos no futebol com os descontos tudo pode acontecer. E já vimos jogos que houve equipas que tinham até vantagens confortáveis e de repente viram as suas equipas empatar e até o resultado virar. Não entendi essa, não gostava às vezes de perceber o que é que vai na cabeça de determinados treinadores. O Porto estava a jogar bonito, o Porto estava a jogar bem, mesmo que pudesse sofrer um golo, podiam continuar em busca de um resultado mais confortável e parece que temem. Vão temer o adversário com medo ou com receio com que eles virem o jogo. E não aconteceu só isto no Futebol do Porto, porque eu, ao fazer a análise do Sporting, por exemplo, o Sporting chega aos 52 minutos, está a ganhar por 3-0, aos 56 sofre 3-1, e o que é que o treinador do Sporting faz? A comandar o jogo, a dominar o jogo, segurou o resultado. Tira-me o Francisco Tricão, tira-me o Maxi Araújo, que são jogadores que jogam na frente de ataque, embora o Maxi Araújo faça o corredor esquerdo, e tirou-me o De Baste, que conjuntamente com que estava até a ser o melhor jogador no meio campo, e tirou-me o De Baste e meteu-me 3 defesas. E por incrível que pareça, foram 3 defesas laterais. Foi o Ricardo Esgueio, foi o Fresneda e foi o Mateus Reis. O Mateus Reis pode fazer o meio, mas tinha 3 defesas centrais, com certeza ele foi fazer a lateral também. Resumindo e concluindo, notou-se que o Moreirense cresceu nesse período. O Moreirense já estava 3-1 e de repente podia fazer o 3-2 e depois, como consequência disso, iriam sofrer até o jogo terminar. Mais uma vez, não entendo o treinador do Sporting, que dava a sensação que estava a jogar contra um Benfica, ou contra um Futebol Porto, ou contra um Manchester City para a Liga dos Campeões, a fazer-me aquelas substituições para tentar defender o resultado, quando ainda tinha muito para jogar e podia procurar até dilatar mais. A questão do Benfica, disseste tudo, ganhou 3-0 em Guimarães contra o Vitória. Dá a sensação que foi um resultado
confortável e que foi uma exibição por aí além. O homem do jogo acabou por ser o Pavlidis, porque fez 2 golos e está num excelente momento de forma, mas para mim o homem do jogo foi precisamente o Trubin, o guarda-redes do Benfica, que fez um punhado de defesas excepcionais, muitas delas são defesas de instinto mesmo, em que livrou, se calhar, o Benfica de não sair com um empate ou até com uma derrota em Guimarães, porque as grandes oportunidades de golo pertenceram ao Vitória e se tivessem concretizado metade dessas oportunidades, o Benfica não tinha ganho o jogo. E uma das coisas que me desiludiu e que parece que nós não aprendemos no futebol português, continuamos com malabarismos. A questão da limpeza dos cartões amarelos de 2 jogadores de Benfica para poderem estarem limpos, para poderem jogar contra o Sporting sem correrem o risco de ficarem de fora do clássico, foi a forma como foram provocados os amarelos. Os amarelos, a gente sabe muito bem que muitas das vezes são criadas estratégias para o jogador poder limpar os cartões, mas há mil e uma forma de a fazer, não digo honestamente, porque nunca é honesto quando trabalhamos no intuito de limpar os cartões, mas podemos fazer de uma forma natural. Provocar uma falta, sem magoar o adversário, há diversas formas de provocar um amarelo, do que ser um amarelo berrante como foi estes dois que foram provocados pelos jogadores do Benfica. Um aos 94 minutos, o Florentino no lançamento lateral, vê-se bem que o Bruno Lage está a chamar-lhe a atenção precisamente para ele reter a bola, reter o jogo, parar o jogo para levar o amarelo. E a outra, o Di Maria, por tudo e por nada, protestar do banco, precisamente, e a provocar o quarto árbitro para ser sancionado com o cartão amarelo. Foi pena que o árbitro não lhe mostrasse o vermelho, que era mais correto. E depois nada disto acontece. Vem uma multa e pronto, resolve o problema. As multas não são nada de significantes e fico triste porque recordo-me que aqui há uns anos o Petit era treinador do Marítimo e o treinador do Marítimo ia jogar no jogo seguinte contra o Benfica, um jogo que o Petit andava a lutar, precisava de pontos para não descer. E ele achava que o jogo contra o Benfica, que não era do campeonato dele, não era relevante, e no jogo anterior ao Marítimo limpou os jogadores para não jogarem contra o Benfica, para estarem disponíveis para jogar contra as equipas do campeonato dele. O que é que acontece? O Petit, a comunicação social caiu-lhe em cima, destrataram-no mesmo. E contra o Lage o que é que acontece? Não aconteceu rigorosamente nada, porque teve a proteção de toda a comunicação social, ninguém falou nisso e questionam só o que não é correto da forma que o foi. Depois, no flash interview, o Bruno Lage diz que já eram amarelos que estavam programados e que é normal fazer-se isso. E depois, na conferência de imprensa, já dá o dito por não dito e diz que o que estava a dizer ao Florentino por trás dele, na altura que ele levou o amarelo, foi aquele que estava a ser, a vitória já estava garantida, que ele que ia ser considerado o homem do jogo e que pronto, para continuarem, como se aquelas frações de segundos em que tapou a boca para dizer qualquer coisa ao Florentino, foi precisamente retém a bola. E depois é fazer de nós adeptos, de burros ou ignorantes, como se andássemos a ver futebol há 2 dias e pronto, são as tais coisas que nós em Portugal continuamos a insistir em fazer e que não nos fica bem e que não nos leva a lado nenhum, porque a gente pode evitar de limpar os cartões desta forma e temos que ser mais honestos no futebol quando exigimos honestidade de parte dos outros e acabamos por não ser tão bem. Eu destacaria também deste fim de semana
a influência que tem três grandes jogadores que estão a ter grande destaque no Campeonato Nacional. O Rodrigo Mora, no Futebol Clube Porto, que eu acredito que vai ser uma das grandes estrelas mundiais do futebol nos próximos anos, porque vê-se mesmo que ele, além de ter garra, tem técnica, tem visão, tem tudo que a gente possa exigir de um jogador. Podem questionar que não tem físico, mas o Messi, com a idade dele, tinha a altura dele precisamente e era franzinho. E o Messi tem a carreira que ainda tem, fez, marcou uma era no futebol mundial e está entre os melhores jogadores de todos os tempos. E o Rodrigo Mora também prevejo um enorme futuro. Depois temos o Gyökeres, que leva o Sporting ao colo. Mais um hat-trick na carreira dele. Chegou aos 32 ou 34 golos, não posso precisar, 34 golos. Demonstra a importância que ele tem no clube e que dá esperanças ainda a todos os sportinguistas do Sporting ainda poder almejar pelo título nacional. E o Pavlidis, que também se tem destacado e que neste momento já é o terceiro melhor marcador do Campeonato Nacional e que também tem marcado com alguma regularidade e que para mim realmente foram os homens golos do fim de semana, embora eu continue a persistir que o homem-jogo do jogo contra o Benfica, contra o Vitória, foi o Trubin, o guarda-redes do Benfica, e não o Pavlidis, embora o Pavlidis tenha feito um excelente jogo, mas o Trubin merecia de longe o prémio do homem do jogo, porque fez uma exibição que eu posso dizer que eu não me lembro de ver nestes últimos anos um guarda-redes a fazer uma exibição com tamanho número de defesas daquelas que o Turbin fez neste jogo e que garantiu, embora a vitória tenha sido folgada, foi ele o principal causador da vitória do não ter fugido ao Benfica. 4 jornadas para o fim. Duas equipas empatadas com 72 pontos. Como é que vai ser? Queres falar, Eduardo? Falo porque tu estás a falar há muito tempo. Ora, vão ser quatro finais de grande importância. A reta final, o Sporting, quanto a mim, pode vir a ser o campeão, mas também está dependente só está dependente dele. O Benfica está dependente dele, mas também está dependente porque ainda há um jogo Benfica-Sporting, não é? Ainda há um jogo Benfica-Sporting que poderá decidir aí o campeão nacional. As equipas estão no final da época a querer voltar a ter uma forma de jogar que tinham no início do campeonato. E o resto não tenho relativamente a isso mais nada a dizer. Sobre o Porto e o Braga, como disse antes, o Porto precisa de finalizar o campeonato com 4 vitórias, esperemos que o consiga, para conseguir pelo menos o terceiro lugar. Também está dependente do Braga daquilo que fizer nestes últimos 4 jogos. Bom, para ver se é interessante. Não há campeão antecipado para já. E vamos esperar que o campeonato acabe em beleza para todas as equipas, principalmente para o Porto, em beleza, relativamente a um terceiro lugar. Benfica Sporting, a 2 jornadas do fim. Benfica Sporting a 2, não, sim, na penúltima jornada. Na penúltima jornada. Embora o Benfica na última jornada tenha uma deslocação difícil. Vai a Braga. O Braga, por sua vez, quer garantir o terceiro lugar ou quer tentar conseguir o terceiro lugar. Eu acredito que o Porto, até ao final da época,
os seus jogos, vai conseguir 4 vitórias. O Braga também terá que fazer o mesmo para conseguir ter o terceiro lugar do pódio. Em relação ao primeiro lugar, eu acho que o jogo vai se decidir precisamente na Luz. O Sporting está a subir de forma, também está a ver regressar os jogadores que tiveram, que desfalcaram o Sporting por lesão, estão a fazer regressar e estão a começar a jogar um futebol já com mais consistência, com mais capacidade e que já estão a criar mais oportunidades de golo. Eu depois tenho o Gyökeres, que está numa forma incrível, que está a conseguir desequilibrar os jogos com facilidade e criar oportunidades. Mas o Benfica, por sua vez, também cria bastantes oportunidades de golo. Vamos a ver o que é que nos... se não houver surpresas até lá, se não houver deslize de nenhum desses dois, acredito que o jogo vai ser decidido precisamente na Luz. E depois também tem o último jogo que considero difícil para o Benfica, porque se na última jornada, se o Braga continuar a ter hipótese de manter o terceiro lugar, com certeza que também irão dar tudo por tudo para poder vencer o jogo, e isso também irá prejudicar com certeza o Benfica de poder chegar ao título. Mas também, a gente também pensou que o jogo no Vitória fosse complicado para o Benfica, e o Benfica também o ganhou com 3 golos de vantagem, e por isso eu continuo a achar que o que vai resolver o título este ano vai ser precisamente o Benfica Sporting na penúltima jornada, e o que vai decidir o terceiro lugar vai ser precisamente a última jornada entre o Sporting de Braga e o Benfica, que vai ditar se, porque eu não acredito que o Braga vá perder jogos até lá, e como também não acredito que o Porto vá perder jogos até lá, e vai ser na última jornada, no fundo, que se vai decidir o campeão e que se vai decidir o terceiro lugar do pódio, que eu espero que se sorria para o Futebol do Porto, mas têm que se fazer as coisas acontecer, e têm que se jogar os jogos e têm que se vencer.